Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um Café Hipnótico, trazendo um pouquinho de café e um pouco de autoconhecimento. E hoje eu tenho um episódio muito especial aqui para te apresentar, que é algo que foi pedido por muitos clientes meus, que é assim, ó, Edu, fala de hipnose no emagrecimento, faz um episódio sozinho, porque eu quero esse áudio para eu ouvir enquanto eu tô indo para casa, ou enquanto eu tô indo para o meu trabalho, ou enquanto eu tô fazendo as minhas coisas em casa. Então foi muito pedido e eu quero trazer esse cafezinho para você aqui e esse episódio de autoconhecimento voltado ao emagrecimento. Nós vamos falar sobre reprogramação mental. O que é reprogramação mental, afinal? Vamos reprogramar a sua mente para emagrecer igual um computador, que a gente vai tirar os programas, né, e vai substituir por outros? Não, a mente é muito mais complexa, não é assim que funciona, a gente sabe disso, né? Então, para você entender melhor essa ideia de reprogramação mental, a gente utiliza da hipnose para o autoconhecimento. Quanto mais eu te ajudo a você se conhecer através da hipnose, mais você vai ter poder de decisão sobre você mesma, né? Você mesmo. Às vezes a gente acaba comendo demais, exagerando na comida, porque há uma decisão por trás disso que não foi tomada, ou há uma decisão que você precisa tomar naquele momento, naquele instante, para você ter poder sobre você mesmo, né? Para você ter a capacidade de você conseguir ter a força de vontade, para você ter a determinação de conseguir evitar de comer demais, de extrapolar, ou de comer besteira, comer fora de área, comer embutidos, comer porcarias que a gente sabe que só estragam o nosso corpo. Então, eu tenho bastante propriedade para tratar desse assunto aqui. Por quê? Porque eu fui mentor de hipnose no emagrecimento durante, em média, de uns 3 anos, né? Onde, em 2019, eu desenvolvi um programa de emagrecimento que eu vendi para uma marca famosa, né? Essa marca é um grande grupo de estética do Brasil e a gente desenvolveu esse programa de emagrecimento. E eu fazia a parte mental. Então, eu era mentor de licenciadas dessa marca, licenciadas que tinham por todo o Brasil, alguns fora, né, do país também, onde eu ajudava essas pessoas a entender como funciona a mente para ajudar os seus pacientes. E também, né, ajudando os pacientes com áudios que eu fazia também, né, áudios para as pessoas conseguirem ter esse autoconhecimento diretamente através da minha voz, né, nesses áudios, e a gente tinha muitos resultados incríveis, de pessoas até saindo da depressão com áudios, né? Então, e também através da aplicação da hipnose, onde eu ensinava essas licenciadas a fazer. Então, tenho bastante propriedade para falar sobre emagrecimento através da hipnose com você, em busca do autoconhecimento. E eu quero trazer um conteúdo bem legal para você, você que está em busca de emagrecer, você que está em busca, né, de aprender mais sobre emagrecimento também. Claro que esses insights que eu vou trazer aqui não servem somente para a pessoa emagrecer, mas também para mudar de vida, né, como um todo. Mas principalmente o foco vai ser do programa hoje sobre emagrecimento. Então vamos lá, deixa eu tomar um cafezinho aqui para a gente começar esse programa. Vamos lá então. Eu trouxe alguns tópicos, porque senão eu me empolgo falando, né? Eu dava cursos direto sobre hipnose no emagrecimento e às vezes eu fazia cursos de 14 horas, de 15 horas direto, né? Então até usava a hipnose para dar uma motivada nas pessoas e as pessoas conseguirem ficarem ativas, porque é difícil, né? A mente ficar tão focado durante tanto tempo, mas aí a gente usava do poder da hipnose, né, do poder da mente das pessoas para conseguir se tornar ainda mais atentas, né, no conteúdo. Então eu fazia cursos muito longos, e aí eu coloquei em tópicos as coisas aqui para eu acabar não falando por muito tempo, porque senão a gente vai fazer um podcast de 5 horas, né? Então assim, a gente, nesses tópicos que eu coloquei aqui, eu vou passar primeiro para você o que vai ter nesse episódio, para você ter uma ideia, mais ou menos, né, por cima do que eu vou apresentar para você aqui, né, vou passar alguns tópicos e a gente vai começar a destrinchar, digamos assim, cada uma dessas ideias, né? Primeira coisa, a importância de trabalhar a mentalidade no emagrecimento. Às vezes a gente acredita que fazer dieta, fazer atividade física, é isso que vai fazer você conseguir emagrecer. Será que é isso?
de certa forma é, mas não é só isso, porque você pode conseguir entrar regrada numa dieta, né, você focar e você conseguir perder, sei lá, 5, 10 quilos, mas e aí? Será que você consegue manter essa perda? Será que não vai estagnar se você não trabalhar a mentalidade? Por quanto tempo você vai conseguir se manter assim? Então, são perguntas que você tem que, né, se fazer para entender se realmente você não precisa trabalhar a mentalidade para emagrecer, porque é muito importante. Para todas as pessoas que eu conheci até agora, além das pessoas que eu atendi, além das pessoas que eu ajudei através da hipnose, perguntando para pessoas que emagreceram, que perderam muitos quilos, né, e conseguiram manter, sempre pergunto assim, tá, e o que foi importante para você? As pessoas sempre falam, ter uma mente forte para isso. Ter uma mente que me ajude e não me atrapalhe no processo. Então tá tudo na mente, o emagrecimento tá aqui, gente, e é isso que eu quero passar com vários insights para você e várias dicas práticas, tá? Primeira coisa, primeiro fator da importância de trabalhar a mentalidade é o quê? Mente e corpo formam um único sistema. Às vezes a gente fica diferenciando uma coisa é a mente, outra coisa é o corpo, mas não. É a mesma coisa. Mente e corpo formam um único sistema. Um bom exemplo que eu gosto de usar disso sabe quando a gente está na rua, caminhando, e aí a gente encontra um amigo. Oi, fulano, e aí, como é que tá? Aí você diz assim, tô carregando o mundo nas minhas costas ultimamente. O que vai acontecer? Você está sentindo aquilo primeiro, porque tudo começa em uma sensação, né? Não é algo que você pensa primeiro. Já foi comprovado isso, que primeiro a gente sente, depois a gente pensa. Né? E aí a gente sente aquilo, e o que a gente fala? Tô carregando o mundo nas minhas costas. Nesse momento em que você fala isso, que você está carregando o mundo nas costas, você projeta essa imagem que você está carregando o mundo nas costas. E o mundo deve ser pesado, né? E aí o que acontece? Você acaba mudando a sua fisionomia, você baixa os ombros, você se sente mal. Por quê? Porque o teu pensamento criou aquilo? Não, o teu pensamento reforçou aquilo que você estava sentindo naquele momento. Então você sentiu mais forte ainda depois que você falou aquilo, você projetou a ideia e acabou que o seu corpo ficou para baixo. É aquilo que vai modificar o seu dia? Não é somente isso. Vai acontecer outras coisas durante o teu dia que você vai ficar reforçando essa ideia. Se não for só o dia, que seja semanas ou meses, que às vezes a gente não está muito bem, que às vezes a gente está se sentindo para baixo por causa disso, por causa dos nossos comportamentos. Tudo aquilo que a gente fala tem um efeito muito grande sobre o que a gente pensa. Então a gente fala, a gente pensa aquilo, tudo é um ciclo, que vai aumentando cada vez mais ainda aquilo que você está sentindo, que, não estou me sentindo muito legal, por quê? Porque foi algum gatilho, alguma coisa que fez você não se sentir bem, alguma situação desagradável, e aquilo você vai retroalimentando através de pensamentos ruins. E isso vai causando sobrepeso como? Porque você vai acabar extrapolando na comida, que eu vou falar mais logo adiante. Então, o que acontece? A falta de satisfação na vida cria a busca por satisfação na comida. É disso que eu estou falando. Você está em busca de emagrecer, de ter uma vida mais saudável, de se sentir mais bem com o seu corpo, ter mais autoestima, ter mais saúde física e saúde mental. Mas aí o que acontece? Lá no teu trabalho, você vem se estressando, você não vem gostando mais daquele trabalho, e aí olha só o que acontece se você está em um trabalho ou algo que você está fazendo que você não gosta. Uma parte sua diz assim, preciso manter, a crença aí, preciso manter o compromisso. Eu preciso pagar as minhas contas. São várias crenças que fortalecem esse valor que você tem do trabalho. Da onde vem essas crenças? Experiências passadas, da sua família, né? Por exemplo, o pai sempre falava assim, minha filha, você tem que ficar firme naquele trabalho, sempre você tem que ser responsável. Então é uma crença que você vai acabar sentindo aquilo. Uma crença é uma afirmação com uma conotação emocional, é uma emoção muito forte que está por trás daquela ideia. Aí o que acontece? Você está naquele trabalho que você já não está se sentindo muito satisfeita, né? Você não está muito feliz com aquele trabalho, e aí aquela parte sua
diz assim, ó, vamos lá, vamos seguir, vamos lá, tem que pagar as contas, é isso aí, tem os boletos para pagar, é isso aí, eu não tenho tempo para ficar choramingando. E aí você fica firme lá. Só que tem um novo eu seu, um novo eu. Por quê? Como assim um novo eu? Na nossa vida nós temos diversas personalidades. Nós não temos uma personalidade apenas como a gente acredita, né? Não sei se você pensa assim, mas muitas pessoas pensam que a gente tem somente uma personalidade. Minha personalidade é assim, assim. Não, você é um aglomerado de um monte de pessoas. Basta ver que você não é a mesma pessoa quando você está com um filho, quando você está com um amigo, e quando você está com a sua mãe, ou seu pai, ou no trabalho, você não é a mesma pessoa, você é uma pessoa diferente, né? Então a gente tem um aglomerado de eus, né? Então, nesse aglomerado de eus, algumas partes, alguns conjuntos de mesma valência, que é o quê? Mesma intensidade emocional, mesma ideia, né? Que estão em busca do mesmo objetivo, digamos assim, que é o trabalho, que é se manter firme naquele trabalho, mesmo não gostando, né? Essa parte, que é o antigo eu, ele está lá, focado. E o novo eu já está assim, não, mas eu tenho que fazer o que eu gosto. Eu vou. Até o final do ano eu saio desse trabalho. Não, eu não vou aguentar mais isso daqui. Não, para mim, isso aí não tem condições. Para mim, já deu o que tinha que dar. Eu tenho que ir em busca dos meus objetivos, dos meus sonhos. Eu sou artista, o que eu estou fazendo aqui dentro? Esse tipo de afirmações são as nossas crenças, as novas crenças, do novo eu, da tua nova parte, da tua nova personalidade, que é uma nova personalidade que está surgindo, que não quer mais aquele trabalho. Ou surgiu faz tempo, né? Porque tem uma galera que trabalha há 1000 anos no lugar, insatisfeita, mas continua lá ainda, né? Então, assim, ó, perceba se esse trabalho que você está desempenhando não é algo que está te causando uma falta de satisfação, não está te causando uma angústia, uma sensação ruim, né? Talvez você esteja passando por isso ou não, né? Mas perceba se você está no processo de emagrecimento, certamente há coisas que te provocam, te irritam, te prejudicam, de certa forma, te causam ansiedade. Não necessariamente que as coisas estão acontecendo nesse momento, podem ter acontecido já também, né? Mas depois a gente fala mais a fundo. Então, o que acontece, ó? Aí você não tem satisfação naquele trabalho, faz o quê? Vai pro almoço e aí come um monte, porque naquele momento você está comendo pelo prazer. Negativo. Você não está comendo pelo prazer. Você pode até estar em busca de uma sensação de prazer naquele momento, mas essa sensação de prazer que você sente, na verdade, é uma fuga de uma dor emocional que você vem sentindo. É uma fuga de uma dor emocional. E como assim uma dor emocional? Vou explicar um pouquinho para você aqui. O que é uma dor emocional, afinal? Uma dor emocional, ela é quando você está sentindo um atrito, um conflito entre partes da sua personalidade. Você está em busca de fazer algo, mas você continua fazendo outra coisa, e aquilo gera um conflito, porque uma parte sua não quer ficar naquele trabalho mais, e a outra parte quer sair daquele trabalho. E aí acontece o quê? Imagina uma borrachinha, um elástico, aquelas borrachinhas de dinheiro. E pessoal dos anos 2000, dinheiro era de papel antigamente, tá? Era uma nota, assim. Então, o que acontece? Ó, pega a borrachinha de dinheiro e você estica ela. Pensa que essa parte é o teu antigo eu, e essa parte é o teu novo eu. E aí começa a esticar, porque um lado quer uma coisa, o outro lado quer outra coisa. E aí estica. O que acontece? Se esticar muito, vai romper, vai estourar. E nesse momento que está nessa pressão de cargas opostas, você sente o quê? Você começa a se sentir mal, você começa a sentir uma dor emocional e você denomina aquela dor com um nome, que é, por exemplo, tô sentindo ansiedade, tô me sentindo triste, tô me sentindo angustiada, tô sentindo raiva. Você dá um nome àquilo. Quando você dá um nome, aquilo vira um sentimento, né? Você dá um nome, aquilo vira um sentimento. Por quê? Porque é algo visceral, é algo hormonal, é algo muscular. Isso são as emoções. É algo que você sente nas suas vísceras, você sente nos seus órgãos,
né? Você sente nos seus músculos, sabe? A tensão, você sente aquela tensão muscular. É só você perceber isso no dia a dia. Aí entra o processo de autoconhecimento. É você entender que acontece no dia a dia de você... eu vou pegar um negócio aqui e aquilo me causa uma sensação de enrijecer os músculos aqui atrás. Aquela tensão muscular, assim, ó. É isso, é as emoções acontecendo, né? Então, você tem uma dor emocional, ela começa a mexer com os teus músculos, ela mexe visceralmente, aquele vazio no estômago, aquela sensação de vazio que dá, que você sente ou embrulho no estômago, ou coração apertado, ou nó na garganta. Quantas vezes a gente sente assim? E aí você dá um nome àquilo. Quando você dá um nome, é um sentimento. É isso que é a diferença de sentimento e emoção. Emoção é visceral, hormonal e muscular. Já um sentimento é algo que você dá um nome àquilo. Talvez você nunca tinha ouvido essa ideia, mas essa é digamos assim, é o mais próximo que a gente tem do entendimento de emoções, através de muitas pesquisas, de muitos estudos, a conclusão que a gente tem hoje que é isso, E uma questão que eu sempre gostei de falar nos cursos, nos treinamentos, é você entender essa questão de sentimento dessa forma. Se você for parar para pensar, aqui no Brasil a gente dá um monte de nomes de sentimentos que nos outros países não dão os mesmos nomes. E aí quer dizer que essas pessoas não sentem as mesmas coisas? Não, não quer dizer isso. Por exemplo, tem um sentimento lá na Alemanha que as pessoas da Alemanha sentem e a gente não sente. Olha só. Na verdade, a gente sente. Mas eles têm um nome para aquilo e a gente não tem um nome para esse sentimento, que é quando você vê alguém se ferrando. Sabe aquele videozinho que a gente vê, da pessoa tropeçando e caindo, as videocassetadas, aquelas coisas assim? Você olha aquilo e você tem um prazer por ver o outro se ferrando, porque entrando numa parte filosófica, é a ideia de que está acontecendo com o outro e não está acontecendo com você, aí dá uma forma de alívio e isso você acaba rindo disso. Lá na Alemanha, eles chamam de Schadenfreude, esse sentimento. Aqui no Brasil, a gente não tem um nome para isso. Quer dizer que não existe o sentimento? Não, não quer dizer que não existe. A gente sente isso também, mas a gente não tem um nome para aquilo. Então, dar nome às emoções é sentimento, tá? Aí o que acontece? Você tem aquele trabalho que você está sentindo aquela angústia, aquela coisa, que você está num conflito emocional que está doendo em você, está dando um aperto no peito, está fazendo você se sentir mal, está dando ansiedade, está dando um monte de estresse em você, está aumentando o cortisol, está dando um monte de problema em você naquele momento por causa desse conflito de eu quero sair, eu preciso ficar, eu quero sair, eu preciso ficar. E aí nessa briga interna você faz o quê? Você vai buscar satisfação de alguma forma. Aí entra os vícios. Aí você vai buscar a satisfação nas compras, naquele momento que você está comprando, está passando o cartão de crédito, está chegando o produto, ou você está lá na loja, passando o cartão lá e comprando uma roupa, aquele momento você sente uma sensação de prazer. Só que é momentâneo. E é a mesma coisa na comida. Você vai comer alguma coisa e aí tem todo um processo interno que começa a fazer você indo através de crenças, Até aqui, ó, próxima ideia, ó. O autoconhecimento te faz descobrir gatilhos e crenças limitantes, porque há gatilhos que fazem. Toda vez que eu me estresso no trabalho, eu venho para casa estressada e peço uma pizza. Olha só, é um efeito que acontece por causa de um gatilho. É o gatilho, me sinto estressado, depois eu vou falar mais a respeito disso. Então, o que acontece? Crenças limitantes também, o autoconhecimento te faz descobrir gatilhos e crenças limitantes. Então, o autoconhecimento a gente vai conquistar através da busca do entendimento de si próprio, Então, se entenda, quanto mais você se entender, mais você perceber o porquê você faz as coisas, mais você vai conseguir, digamos que, entender qual é o monstro que tá te incomodando, que é o monstro que está te perseguindo, Porque se você não enxerga o inimigo, se o inimigo é invisível, você não consegue derrotar ele. Como você vai derrotar algo que você não vê, você não sabe onde está?
né? Simplesmente ele vai te surpreender, é isso que vai acontecer. E é assim que funciona. Então, quanto mais você entende quais são os seus monstros, mais você vai conseguir lidar com eles, você vai descobrir maneiras de conseguir lidar com aquela dor emocional, lidar com aquele conflito emocional, né? Então, a hipnose traz isso, traz o autoconhecimento. Então, o autoconhecimento te faz descobrir os gatilhos e crenças limitantes. Crença é uma afirmação com uma conotação emocional. É algo que tem uma forte emoção por trás, é uma sensação que você tem e você acaba, digamos que dando uma lógica para aquilo, né? Você tem um impulso lá que é, por exemplo, assim, você sentiu muitas vezes um desconforto muito grande quando os teus irmãos ou a tua família ficava falando para você assim, não, tu nunca vai emagrecer, não, tu vai ser gorda o resto da vida, não, tu vai ser sempre assim, tu não tem jeito. Esse tipo de coisa, né, são afirmações. É a afirmação que vai ficar armazenada lá na sua mente? Não necessariamente, vai ser a emoção com uma lógica por trás. Aí você cresce, você vai tentando buscar emagrecimento porque você sabe que precisa emagrecer, porque às vezes a gente ouve por aí o pessoal falando assim, não, mas eu sou um gordinho saudável. Não existe isso. Isso não existe gordura saudável. É tecido inflamado. É isso. Vou tomar um cafezinho aqui para... Secou a garganta. Se você está sentindo que você está com sobrepeso, você está longe da saúde, você não está com um corpo saudável. Então é algo que você tem que se atentar, né? Então, assim, a busca por entender essas crenças, esses gatilhos que fazem você comer demais, é o que vai fazer você entender quem é o monstro, o que é o monstro, onde ele está, como ele te afeta, como ele não pode te afetar, que é o melhor, né? Você trabalhar aquela ideia, né? Então, voltando a essa ideia das crenças, assim, você tem uma atitude que você faz por causa de uma emoção que é, eu não vou conseguir, eu nunca consigo mesmo, eu não tenho jeito, eu vou ser gordo pro resto da vida, eu vou ser assim para sempre, eu não tenho o que fazer, né? Coisas que você ouviu e sentiu da sua família. E aí você faz o quê? Você vai ter atitudes, para ter uma lógica, para você confirmar aquilo que você sente. Aí você tem o estresse no trabalho, aí o trabalho estressante e tal, e você vai extrapolar, comer demais, para buscar a satisfação de alguma forma. E aí, mas você sabe, você está em um processo de emagrecimento, você sabe que você não pode extrapolar, que você está prejudicando o seu corpo. E aí você faz o quê? Você tenta segurar, tenta barrar aquela ideia. Não vou fazer isso, eu não posso fazer isso, estou em processo de emagrecimento, agora eu vou me controlar. E aí vem aqueles impulsos do passado, vem aquela sensação do passado, né, que é os seus irmãos, a sua família afirmando que você não é capaz, que você não vai conseguir emagrecer, que você não tem jeito, que você vai ser assim a vida toda. E aí vem o quê? Vem essa emoção bloqueando você a fazer, digamos, a parar, a frear e não comer besteira, né? E aí você vai começar a justificar aquela ideia, vai vir as justificativas, que são as crenças, essas justificativas lógicas, vão dizer assim, mas eu não tenho jeito mesmo, eu não vou conseguir mesmo, para mim é muito difícil, eu vou ser assim o resto da vida. Então, vai vir essas ideias, né? E é isso que te prejudica? Não, é a sensação que você sente, é a sensação que está por trás dessa ideia. E aí entra o processo de se conhecer, de entender, porque se você descobre isso acontecendo, se você entende isso acontecendo na sua vida, é muito mais fácil de lidar com essa situação, né? Mas eu vou entrar mais a fundo em cada uma dessas ideias aqui, tá? Então, motivação para seguir em frente, também para manter o resultado. Então, a hipnose, o autoconhecimento, ajuda você a trabalhar a mentalidade, ajuda você a conseguir ter mais motivação, porque é difícil você se motivar, né, com o marido comendo porcaria em casa, que é o que as pessoas mais comentam. Meu marido não me ajuda, né? Eu não consigo manter a dieta porque todo mundo lá no sul a gente fala avacalha, todo mundo avacalha, né? E aí acontece que é muito difícil de você conseguir se manter focada, se manter motivada para conseguir emagrecer, se
o pessoal acaba te atrapalhando de certa forma, se o pessoal não contribui com isso, né? Então, outras coisas podem acontecer no decorrer dessa jornada de emagrecimento, que é você simplesmente pegar um exemplo aqui. A pessoa está lá, mora em determinado lugar, aí se muda. Durante esse processo de emagrecimento, se muda. Aí se muda e conhece um vizinho chato. O vizinho fica incomodando um monte. É um exemplo prático aqui, né? Aí o que acontece? Começa um estresse. Aí você começa a se estressar. Quando você olha para o estresse e você começa a focar muito no estresse, e você resmunga, reclama demais, acontece que você entra num ciclo de reclamação e você começa a ver os buracos da estrada, ao invés de focar no caminho na estrada. Se você está dirigindo o carro e você fica pensando nos buracos da estrada o tempo todo, você vai cair nos buracos. É certo que isso vai acontecer. Mas se você foca na estrada, foca em chegar no resultado, foca no seu objetivo, aí é muito mais fácil de você conseguir ter uma facilidade maior de emagrecer e manter o peso. E é isso que o autoconhecimento, é isso que a hipnose, através do autoconhecimento, ajuda você a alcançar, né? Então, resiliência emocional, né? É sobre isso que eu estou falando, é resiliência. O que é resiliência? É uma boa metáfora para utilizar para falar sobre resiliência é o bambu, né? Porque o bambu ele recebe um monte de cargas, ele recebe chuva, ventos fortes, ele enverga, mas não quebra. Essa é a ideia. É a gente sentir com força emocional, digamos assim, né? Que é você conseguir se manter focada, se manter lá firme no processo de emagrecimento e sentir os abalos, acabar extrapolando sim, porque você é humana, você tem direito de errar, você tem direito de acabar saindo fora da linha. Você não precisa ser tão regrada, você não precisa ser tão focada desse jeito, como muitas pessoas do emagrecimento falam. Que você tem que lá ser focada, você não pode sair da linha. Não é assim. Se você sair da linha, até uma dica que eu vou dar para você aqui, ó. Se em algum momento você se pegar fazendo alguma besteira no processo de emagrecimento, que é vai lá e vai numa festinha de aniversário. Festinha de aniversário é brabo, né? Porque aí é certo que você acaba extrapolando, né? É uma coisa que se você tá lá, né? Vai acontecer de você ver as pessoas comendo, você vai lembrar como é que é o gosto, vai salivar, a tua mente vai pedir aquilo, porque o açúcar, principalmente o açúcar, ele é algo que te dá energia, né? O açúcar é combustível, é energia. Então, pensando nos nossos antepassados, por que a gente gosta tanto de açúcar? Porque assim, ó, pensa bem, lá no tempo, lá que a gente fala homens das cavernas, mas eles eram muito mais evoluídos do que a gente pensa, e acontece que naquela época, né, pensando há 40, 50, 60, 70 mil anos atrás, né, até mais, né, a humanidade aí a gente já tem estudos comprovando, né, que a humanidade está aí há mais de 400 mil anos atrás, isso é muito tempo. Então, pensando aí, sei lá, 50, 60, 70, 100 mil anos atrás, o que acontecia quando se via uma fonte de açúcar, que era o quê? Era uma árvore de frutas, né? Não tinha Coca-Cola, não tinha coisas pra gente, brigadeiro, ou coisas pra gente comer de chocolates e coisas assim, não tinha isso. Então, o que tinha naquela época? Tinha a possibilidade de você, através da natureza, buscar as fontes de açúcar. Então, nas frutas, que era a fonte mais rica de açúcar, o que acontecia quando um humano daquela época via uma árvore carregada de frutas? O que ele fazia? Ele comia, ele tinha que comer aquilo o mais rápido possível e ingerir bastante. Por quê? Porque ele tinha os concorrentes dele, ele tinha os babuínos podiam ir lá ver e pegar as frutas, não tinha geladeira para estocar, e aí o que acontecia? Tinha que comer o máximo possível, porque senão ia estragar as frutas, né? E nessa cumilança desenfreada, acabou que a gente criou essa tendência a buscar muito açúcar como fonte de energia. E hoje é muito diferente, a gente tem o açúcar refinado. O açúcar refinado
ele é bem diferente o processo dentro do nosso corpo. Eu quero trazer ainda uma nutri aqui para a gente falar mais a respeito disso, né? Ou médico, para a gente falar a respeito dos efeitos do açúcar. Mas basicamente, o que eu quero te passar é o seguinte: quando você ingere o açúcar através de fontes saudáveis, que é frutas, por exemplo, o teu metabolismo, ele vai fazer o quê? Ele vai jogar aquela energia aos poucos na tua corrente sanguínea. Não vai ser tudo de uma vez só, vai ser aos poucos, e aí você vai sentir essa energia durante o dia. Mas e aí, o que acontece quando você ingere, por exemplo, um copo de Coca-Cola? Se você pegar uma lata de Coca-Cola, de uma lata desse tamanho, isso daqui é açúcar dentro. É muito açúcar, muito açúcar. Aí você ingere aquilo, o que vai acontecer? É energia, o teu corpo vai transformar aquilo em energia. Aí você vai receber toda aquela carga de energia em uma vez só. Tudo aquilo, uma vez só. Não vai ser metabolizado aos poucos, vai ser tudo de uma vez só. E quando é tudo de uma vez só, o que vai acontecer? Você precisa usar aquela energia, você precisa botar para fora aquela energia, mas você não está fazendo atividade física, você não está naquele momento que você está lá ó, correndo uma maratona, não. Você está trabalhando, está fazendo outras coisas. Pior ainda, está sentada na frente do computador no trabalho, ou está ali ó, caminhando de um lado ao outro só. O que vai acontecer? Muita ansiedade. Você vai ter uma crise de ansiedade, vai ter muita ansiedade naquele momento. Por quê? Porque você não está gastando aquela energia do açúcar. Olha só, que problema. É assim que funciona a questão do açúcar. Aí, assim, ó, aí você tá lá, voltando à ideia, você tá lá naquela festinha de aniversário, né? Tá lá na festinha e tal, todo mundo comendo, e aí entra os parentes, né? Os parentes, eles parecem o diabinho, né? No nosso ombro. Ele vai, come só um pouquinho, só um pouquinho. Só um pedacinho da torta. Ai, vai fazer desfeita. Come só um pedacinho. Só um brigadeiro. Só um brigadeiro, então. Só que você não para naquilo. A gente sabe que nunca para nisso, né? E aí, vai lá, come um pouquinho. E aí, come um monte. Aí vem a culpa. Ai, aquela sensação de culpa. E aí você vai para casa, sentindo aquela culpa, aí você vai fazer o quê? Ou você vai dizer assim, ó, eu não tenho jeito mesmo, né? E é isso aí, eu sou assim e azar. E aí você vai e larga a dieta, simplesmente. Ao invés de ficar se culpando, se martirizando por isso, ao invés de ficar se automutilando dessa forma que você faz, ou você já fez, ou você conhece alguém que faz, faça diferente. Você pode se tratar com mais carinho. Se trate com mais carinho nesse momento que acontecer isso. Admita, primeira coisa, admita o erro. Porque se você responsabilizar outra pessoa por isso, que é, por exemplo, também o meu marido ficou comendo que nem um louco lá, como é que eu não vou comer também? Não é culpa dele. Ele tem as decisões por parte dele, que são as tarefas dele, tomar as decisões sobre ele, não sobre você. É a vida dele, não é a sua vida. Você é responsável pelos seus atos, não pelos atos dos outros. As pessoas te forçaram. Não, ninguém enfiou a goela abaixo uma torta em você. Não foi assim que aconteceu. O que aconteceu foi que ofereceram para você, insistiram e você foi lá e comeu. Porque você acredita na ideia que você precisa aceitar aquilo, porque senão você não se sentirá parte do grupo. Só que você pode... Olha só como o autoconhecimento é incrível. Quando você entende esse processo, que quando você está numa festa, está entre amigos, está entre pessoas que você gosta, e essas pessoas ficam te oferecendo e todo mundo está comendo, você quer se sentir aceita. Você precisa, tem essa necessidade de se sentir aceita por aquele grupo, porque se sentir aceito significa ser parte de um grupo. Quando você não é parte, você é excluído. Quando você é excluído, para o ser humano significa morte isso. É só você observar a natureza, que quando um animal ele é expulso de um grupo, ele fica sozinho, ele morre. Então imagina nos primórdios da humanidade, antigamente como era. Se o ser humano ele era expulso de um grupo, o que acontecia? Ele morria, simplesmente. Então, ser excluído, ser expulso de um grupo, para nós, significa morte. É o que a gente sente, é um medo muito grande que a gente sente. Então, perceba que em uma festinha, em um aniversário, no meio social, quando você está socializando com as pessoas, acontece que você tenta se sentir parte daquele grupo, mostrando que você ama, que você quer se sentir
parte, que você quer ser visto, que você quer ser vista, você quer ser aceita, quando acontece isso, você busca fazer o que agrada aos outros. E aí você come um pouquinho, e aí comer um pouquinho já é o gatilho que vai disparar, né? Você ter aquela sensação automática no seu corpo, de todas as vezes que eu sinto isso, eu preciso continuar, eu vou fazer a rotina, porque eu nunca como um pouquinho, eu nunca como só uma colheradinha. Não, eu como um monte. Eu não paro mais. Aí entra a crença, ó. Quando eu começo a comer, eu não paro mais. Olha só. Quantas pessoas têm essa crença? Quando eu começo, eu não paro. Aí eu me desenfreio a comer. Então, assim, ó. Você tá lá, fez o processo de emagrecimento, foi na festinha, aconteceu de você comer um monte, tenha carinho por você. Aceite, primeiro, eu acabei extrapolando, porque eu fiz isso muitas vezes na minha vida, né? Eu tenho esse padrão aí que eu acabei criando durante muito tempo, comendo errado, acabei fazendo isso. E aí assuma a responsabilidade. Assuma, traga para você, não bota para os outros a responsabilidade, traz para você, tá? E aí você aceita aquilo, ó, eu fiz isso porque eu quero, porque eu gosto do gosto, acabei extrapolando, mas agora, a partir de agora, não deixa para amanhã, não deixa para outro dia para você começar a comer certinho. Não, mas amanhã eu vou começar a fazer certinho. Não, faz hoje já, faz no momento que mas é domingo de tarde. Faça igual, não precisa trazer as sobras para casa para comer também. Não, pare naquele momento, deixa para os outros estragar o corpo, deixa para os outros fazer isso, ou deixa para quem pode fazer isso também, porque várias pessoas podem, né? Podem por quê? Porque se alimentam bem já, e aí elas têm a liberdade. Quem falou isso em um vídeo esses dias que eu vi, que eu achei muito legal, foi o Cariani, né? O Renato Cariani, ele falou assim, ó, olha, ele foi no podcast do Flow, ele falou assim, ó, eu tenho a liberdade, ele disse assim, eu tenho a liberdade de comer porque eu como certo, né? Você já não tem a liberdade, você é escravo da comida, porque você comer mais isso daí vai te fazer comer mais ainda essas porcarias, né? Então ele falou pro Igor do Flow, né? Então, e é a realidade, é a pessoa que ela come certinho, que ela tem, né, que ela é mais regrada para comer, regrada no sentido não, tipo, ela é certinha e tal, não, ela come coisas saudáveis, né? Ela come feijão, ela come batata, ela come arroz, ela come salada, ela come coisas saudáveis, coisas que vieram da natureza, né? Não embutidos e outras coisas, ela tem a liberdade de extrapolar, de fazer o dia do lixo, né? De comer de vez em quando alguma coisa, né? Mas se você está nesse processo, você já não tem a liberdade, porque você é escrava da comida. É isso que acontece. Então, nesse processo de ser escrava da comida e aconteceu isso, de você extrapolar, haja com carinho com você. Tá? Haja com carinho, não fique assim se julgando, se martirizando, falando mal. Eu não tenho jeito. Não, é verdade. Acabei fazendo isso, né? Acabei comendo demais. Assumo o meu erro, porque assumir o erro é a melhor coisa que você pode fazer. Assuma que você fez, assuma que você acabou extrapolando, que você estava em um processo de emagrecimento, mas você não conseguiu se controlar naquele momento. Faça isso. E aí começa de novo o processo, tá? Fica muito mais suave, muito mais fácil depois que você assume. E aí vai ser muito mais leve para você esse processo de emagrecimento. Se você falhou e você reconheceu o erro, não responsabilizou outras pessoas, tá? Assumiu que foi você quem fez. No Sul a gente fala cagada, né? Foi você que fez a cagada. Então, ó, vai lá, assume. Não briga com você mesma, tá? Assume que foi feito isso e segue a vida que segue, tá? Então continua no processo novamente, para de onde você estava naquele momento e siga. Tá gostando do conteúdo que eu tô apresentando para você? Eu acredito que vai te ajudar muito nesse processo de emagrecimento. Vou ter que finalizar o episódio de hoje, mas na semana que vem a gente continua, porque é muito conteúdo. Eu até achei que daria para fazer mais rápido, mas é muita informação, é muita coisa boa para trazer para você aqui. Então assim, ó, vou pedir para você ficar ligada. Faz um comentário aí para mim. Comenta o que você achou do episódio de hoje, se você gostou. Comenta aqui para mim, que aí eu vou ficar muito feliz em responder você. E aí, se você gostou desse conteúdo e quer continuar assistindo esse conteúdo valioso, fica ligada que na semana que vem
esse episódio vai continuar, porque eu vou continuar com esse conteúdo aqui, trazendo muita informação importante para você nesse processo de emagrecimento, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Então tá, tchau, tchau, até o próximo episódio.